Fala, galera! O Palmeiras eliminou o Botafogo com um golaço de Paulinho e está nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. O atacante entrou no segundo tempo e fez lindo gol na prorrogação em duelo emocionante na Filadélfia. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando esse jogo. Ele jogou com o Sorlotti e o Julián Álvares. Isso, contra o Botafogo. Mas tirou o Griezmann. Sim, mas é uma exceção, mas ainda assim tem mais poderio. PSG, Real Madrid, Manchester City. O futebol que se joga nesses grandes times é com a futebol bola. Que busca o campo de ataque, que busca vitória. Sim. E que tem... a Liga dos Campeões mostrou isso. A Liga dos Campeões mostrou isso agora. Você vê a a semifinal. Eurocopa mostrou isso com seleções do jeito que você quiser. Mas Barcelona... Não quer nem saber da defesa. Então, mas acho que depende... Eu só queria atacar. Mas depende do adversário, eu acho. Porque assim... Então, e tudo bem. E talvez o Palmeiras não precisasse incitar no Botafogo e no Renato Paiva essa postura que ele teve. Mas eu acho que mesmo os times europeus, quem vai pegar o Barcelona, muitas vezes, tem a postura que o Botafogo teve. Porque fala, cara, eu não vou pra cima que nem louco do Barcelona, porque eu vou dar um espaço para que esse time... tem sempre um potencial de chegar com mais gente à frente. Joga mais. Mas eu acho... De ferir o Barcelona. Mas aí que tá. A Inter ganhou do Barcelona. Eu sei. Foram 2 jogos com 13 gols. Não, mas é porque a Inter é muito assim. A Inter é um time que ataca muito bem, baixando linhas. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que a intenção do Renato Paiva também não era criar tão pouco. Então, as coisas não deram certo. Como um retrato do que a gente vê muito aqui no futebol brasileiro. Ele não conseguiu. Brasileiro e sul-americano também. A Argentina também faz muito isso. Nos times, não estou colocando na seleção. É esse de jogar assim... vamos recorrer a uma frase célebre, né? O medo de perder tira a vontade. Por uma bola, chamada uma bola. Uma bola, assim. Não, que o PSG teve essa bola. Coisa que a gente vê muito em clássico. Eu critiquei aqui muito no dia da final do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou. Ganhou, mas ganhou jogando nada, né? Se para o jogo, faz falta, segura, provoca aqui, provoca de lá e tal. Jogo mesmo, mas ganhou. Você concorda que ali fazia todo sentido? É isso que eu acho. Não, eu acho que era defender o primeiro jogo. Faz muito sentido na cabeça do futebol brasileiro. Faz zero sentido na cabeça do europeu. O que quer ver? Entretenimento, você não vai ver futebol. O Barcelona, o City, o PSG mudarem seu... Eu acho que o Corinthians ficou feliz com aquele jogo. Porque tem uma vantagem. Tudo bem, mas aí você é o PSG, você é o Barcelona, você contrata os caras que você contrata, você tem o elenco que você tem. Então, acho que... Mas o Simeone também tem... Não, o Simeone é um caso à parte. O Simeone é um caso à parte, a gente já discutiu bastante o Simeone, porque, de fato, o Simeone foi contratando, o Atlético foi contratando para jogar mais, e ele quer jogar daquele jeito e ninguém vai tirar isso. Se quiserem que troquem o técnico. Eu acho ele ótimo, mas enfim, não vamos nem entrar nessa questão de Atlético de Madrid. O que eu quero dizer é que aqui existem times, de fato, mais limitados e com diferenças grandes entre gigantes. Então, eu acho que, por exemplo, o Corinthians, atualmente, ter a postura que teve contra o Palmeiras, ainda mais tendo vencido o primeiro jogo como tinha vencido fora de casa, eu até entendia, sabe? Então a gente entende o momento, a questão não é o momento, a decisão daquele momento. É a cultura que permanece, que tá permeando o futebol brasileiro sempre. É a cultura assim, não, primeiro eu não quero perder. E você não tem muitas soluções ofensivas, há sempre muita limitação na proposição ofensiva, que é o grande barato do futebol. Encontrar soluções para como é que eu vou quebrar essa defesa aqui. Eu acho que é normal que os times queiram vencer acima de tudo. Eu acho que o papel do treinador é tirar o melhor possível dos jogadores que tem, valorizando as virtudes, escondendo seus defeitos e olhando para o adversário. Isso às vezes significa fazer um jogo que o senhor não gosta. Que o senhor não gosta. A gente citou aqui o Paulinho, tem alguns personagens, daqui a pouco a gente vai falar do Estevão também, mas o Paulinho, o gol, ele é o cara do jogo, certo? Ok, futebol é coletivo, mas tem aquele cara que vai lá e resolve. E a imprensa espanhola está repercutindo o Paulinho, olha só. O Marca da Espanha estampou o seguinte: a magia de Paulinho coloca o Palmeiras nas quartas. E o AS disse o seguinte: Paulinho salva Vitor Roque. Então, porque eles estão no pé do Vitor direto. Obviamente eles têm um olhar especial para os caras que passaram por lá. Isso é normal e a gente vê, acho que em todos os países, os jogadores que são mais conhecidos nestes determinados são os âncoras da análise. Exatamente, o foco vai para eles. Então, assim, o Vitor Roque é em Barcelona, não digo nem na Espanha, mas às vezes mais em Barcelona. Porque jogou lá. Porque jogou no Barcelona e assim por diante em relação a outros times.
Para mim, assim, a questão do Paulinho não é surpresa nenhuma. Eu até, toda vez que alguém falava, o Estevão, pô, o Palmeiras sem Estevão não vai ser nada, não vai sobrar nada, não sei, aqueles papos meio dramáticos, eu falava, olha, eu acho que o Paulinho, ele pode entrar e oferecer mais ao Palmeiras do que o Estevão vinha oferecendo nos últimos momentos. Só que eu falava isso antes de saber que o cara tem 30 minutos por jogo. Porque aí fica difícil, obviamente, de ser assim. Se ele pudesse jogar os 90 minutos, pelo que a gente já tinha visto no Galo, pelo potencial que ele, pela inteligência que ele tem, pela qualidade, eu acho que ele viraria a grande referência ofensiva do Palmeiras. Talvez não seja assim, porque 30 minutos por jogo é muito pouco e a gente não sabe nem se ele vai manter esses 30 por jogo. Mas muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado. E acho que o Abel está dosando justamente por saber da importância. Mas se é para falar de protagonista, eu acho, e assim, cara, o Richard Rios vai ser difícil a manutenção desse jogador. Hoje ele fez uma inversão perfeita. Cara, assim, para mim ele é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Ele é o cara que está chamando mais a atenção da imprensa europeia em todos os lugares. Fisicamente ele se impõe, ele joga. Joga atrás, joga na frente, marca, chega, chuta, finaliza. Então, assim, ele está fazendo... É engraçado porque ele está fazendo uma Copa do Mundo mais próxima da Copa América, com a Colômbia, que ele fez com a Colômbia, do que dos jogos médios que ele faz no Brasil. Você acha que ele escolhe jogo? Você acha que é motivação? Eu não gosto. Não dá pra saber. Eu não gosto, porque eu não gosto de falar isso, porque aí parece que o cara é preguiçoso em alguns jogos. Se eu tiver que vender meu peixe, eu vou vender no Mundial. Pode ser. Claro. Mas às vezes o cara tem sente de um jeito diferente. Não é pensado. É isso, claro. Não gosto de que o cara puxa acusá-lo. Não é que puxa o freio em determinado momento. Não, acho que ele puxa o freio, não. Ele sempre corre. Estava jogando mal no Brasil. E tem um detalhe, ele pega jogos super difíceis, ou pela seleção, ou contra um grande, e tudo bem, ele está desempenhando. Não estamos falando que ele é o jogador das partidas pequenas, sim das grandes. Né? Então, eu acho que é um cara que chama atenção. Sim, se bem que essa observação, né, do futebol mundial em jogadores, dos europeus principalmente, no mundo todo, eles quase todo mundo. Mas é claro que sempre chama uma atenção para falar, lembra aquele cara que a gente estava olhando? Tal? Olha ele aqui mais de perto. Tal. Assim, ajuda, mas não são desconhecidos. Claro. Né? Até porque esse foi um destaque da Copa América para muita gente, até o melhor da última Copa América, junto com o Rames, enfim... Então... E teve proposta já, né, para sair depois da Copa América. Exato. Pode ser uma próxima venda da tia Leila aí. Sim. Pro Palmeiras, a questão do Paulinho é assim, ele entra, geralmente ele dá conta do recado, ele pode até não fazer gols, mas ele dá conta do recado. Toda vez a gente fala que a gente queria mais. Exatamente. No jogo. Fica sempre o gostinho de quero mais do Paulinho e por uma questão física não dá para forçar a barra. Talvez ele passe até por uma outra cirurgia. Não, parece que sim, o Abel falou na coletiva que vai passar ao final do Mundial de Clubes. Agora? Então... Uma outra cirurgia. A questão é essa. É difícil. Lembrando que ele jogou a fase final da Copa do Brasil ou da Libertadores, da Copa do Brasil. O segundo semestre inteiro ano passado no Atlético. Com uma lesão séria. Paulinho, até para passar para você, Berner. O Paulinho é o jogador que melhor aproveita a sua minutagem em campo. Seja agora no Mundial ou foi no Campeonato Brasileiro. No Brasil hoje, o jogador que melhor aproveita a sua minutagem em campo é o Paulinho, porque ele entra e faz a diferença. Mesmo quando não faz 30 minutos. Ele joga 30 minutos. Ele joga a vida nos 30 minutos. Eu imagino os gringos vendo o Paulinho sair no começo do segundo tempo sem entender nada. O que esse cara faz o gol, sai. O que esse cara tá tirando o Paulinho? É louco. O cara entrou no meio do jogo, fez o gol, tá jogando pra caramba. Cada minuto dele vale 3. Exatamente. Ele vai pensando, gente, isso aqui vale 3. Agora, o gol... Eu achei o gol espetacular, porque ali nessa altura do jogo, tudo bem que ele está... É difícil dizer que ele está numa condição física melhor que a dos outros, sim, porque ele se desgasta, ele não tem condição de jogar muito tempo. E talvez nem de treinar com os outros treinam também. Exato, porque no dia a dia também você tem que limitar. Né? Sim. Agora, eu vi que ali ele teve uma atitude na hora de finalizar, assim, um comportamento diante da situação que se abriu para ele, de tranquilidade, que é muito difícil, porque, cara, você está no calor do jogo, você quer dar uma pancada e ele dá um toque, se não tem o desvio, talvez o John até poderia pegar, porque o desvio tira realmente a bola do caminho. Sim. Mas ele tem um sangue frio para fazer o certo, dar um toque, acessar o canto sem a pancada.
que poderia ali atrapalhar muito. Então ele teve um eu sempre digo que o que ele tem de melhor são as escolhas que ele faz. Exato. Ele sempre faz as escolhas corretas, seja o passe, seja um chute, seja uma tentativa de drible. Claro, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a escolha nunca é a escolha equivocada. E esse é um problema que muitos os nossos times aqui às vezes tem muito disso. A gente, se o Vale para Botafogo, lembra do Vini Palmeiras, antes do Ancelotti? Claro que eu lembro. Tudo que se falava do Vinícius Júnior antes do tomada de decisão. Assim, tomada de decisão equivocada. Sempre Tomou bronca do Benzema. Ele era criticado por causa disso. Do cara que sempre tomava decisão errada. E mudou muito. E mudou muito com o Ancelotti e agora vai ter que mudar bastante também com o Xabi Alonso. É outro Real Madrid, já está mostrando isso. Jogador inteligente e com capacidade de estar em confiança muda muito, né? Tomar decisão em campo ainda no espaço tão curto de tempo. Acho que tem duas questões para mim rápidas com o Paulinho. A primeira, eu concordo muito com o Jean. Se eu fosse contratar um jogador inteiro para uma temporada só hoje, entre os jogadores do Palmeiras, o jogador que eu contrataria seria o Paulinho, mais que o Estevão. No futuro, o Estevão, dando tempo a ele, rodagem, esse tipo de coisa. O Vini, com 18 anos de idade, também tinha uma tomada de decisão, a gente acabou de falar, que não era tão boa, ele vai evoluir. Hoje, o Paulinho é, com sobras, o melhor atacante do Palmeiras. E a segunda questão, para mim, que a gente tem que destacar, é o uso extremamente inteligente que o Abel faz. Porque muita gente ia defender, bota para jogar no primeiro tempo, segura um pouquinho mais, deixa o primeiro tempo inteiro, porque faz o gol. Mas o Abel, o que ele faz? Ele tem o time bem montado, ele bota o Paulinho no segundo tempo, se não precisar, não bota, porque você não vai agravando a lesão, não gera nenhum problema. Ou seja, ele usa o Paulinho, se o Paulinho precisar entrar na esquerda, ele vai entrar, se precisar entrar na direita, vai entrar, se ele precisar entrar até como centroavante, eventualmente, ele pode entrar, porque o técnico tem um controle muito bom da situação. Pleno nenhum técnico tem de nenhuma situação no futebol, mas ele tem um controle muito bom, ou seja, mais uma vez, mérito Abel saber usar um jogador com problemas da melhor maneira possível. Como diria, não sei quem citou aqui um dia desse no Linha de Passe, aquela frase da Companhia de Água, né? Sabendo usar, não vai faltar. Foi você? Sabendo usar, não vai faltar. Merchan do Jean. É isso. É porque esse é um slogan que a gente pode citar gratuitamente, né? Esse não tem problema. Acho que é importante até dizer que sobre a água, sabendo usar, não vai faltar. Não vai faltar. Eugênio, você citou aí o Abel, eu sei que você quer a palavra, só a gente tem um trechinho aí para falar, aspas, né? Do Abel aí sobre o Paulinho. Vamos nessa? É isso aí, ó. Foi para isso que o Paulinho veio, para chegar e resolver. Quando acabar o Mundial, terá que operar novamente. O Eugênio já tinha trazido aqui a informação. Sabíamos das condições e os trouxemos mesmo assim. Fizemos os exames, conversamos com ele e falamos que podia ser importante. Ele saiu porque pediu para sair. Tá? Abel agora na coletiva, agora há pouco fizinho depois do final do jogo, né? Tem mais uma telinha do Abel? Só essa, né? Muito bem. Então tá aí, pediu para sair. Então realmente é o chamado meio que foi pro sacrifício. Isso né? não vai passar pro limitação, mas e corroborar o que o Eugênio falou. Acabou de chegar aqui uma informação de todos os jogadores que o Palmeiras levou para a Copa do Mundo de Clubes, tirando os goleiros, só o Naves, o Thales e o Benedetti não jogaram. De resto, todos foram utilizados. E só uma coisa para humanizar o jogo, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando. Por enquanto. Tratando como se fosse máquina. Aliás, próximo jogo. O Naves talvez jogue. jogue agora. Para um cara desse sair do jogo, ele deve estar lidando com muita dor no dia a dia. Sim, sem dúvida. Então é bom que a gente lembre disso, porque sabe, é o ser humano ali. Dele no banco, depois que ele sai, ele mexendo na canela direita, né? É uma fratura por estresse que ele tem. O que me impressionou foi na hora que acaba o jogo, o Paulinho sai correndo que nem um maluco. Sai correndo meio que adrenalina. De mal puxado. Meio estilo Luiz Soares. Aqui, sobre o Paulinho, do nosso querido Luciano Borges, né? Opa, nosso companheiro lá na redação. Chamado por mim de o icônico. O icônico. O Borges, ele falou o seguinte, o Paulinho fez o gol da classificação, né? São 13 milhões de dólares. Se você somar os 7 milhões e meio da classificação para as oitavas, que ele fez um gol decisivo também contra o Inter Miami, que começou aquela reação por 2-2, já se pagou. Mas quem ganhou foi o time. A conta eu fiz agora, mas ele estava falando sobre isso. Se ele entrar e fizer o gol, ele já paga os 18 milhões que ele custou, aí depois vê o que faz com ele ali. Que classificou o Palmeiras e o Palmeiras está pegando esse dinheiro. Mas ele é um jogador jovem ainda. Mais um pouco ele já começa a pagar
contratação de outros, né? É isso. E ele ali, acho que quando ele pede para sair... O Vitor Roque começou a se pagar, o São Paulo vai pagar por ele. Não, o Vitor Roque ele vai ter que fazer muito gol. Quando ele pede para sair, é um desgaste que ele vai além do tempo, né? Ele já tinha jogado 30 minutos da segunda etapa e a prorrogação todinha. Ele já estava ultrapassando aquilo que ele consegue fazer. Eu acho que também pensa, agora é hora de... A gente sabe como é que vai ficar o formato do jogo. É claro que você quer ficar em campo, mas é melhor para defender, se o cara já está com a dificuldade de jogar, de fazer com a missão dele, que é atacar. Ele teria que defender muito. Fisicamente ele iria ter que deixar risco tudo. Enorme. E aí o cara pede para sair e fala, eu tenho outro jogo para decidir aí na frente, que eu entro um pouquinho lá e quem sabe. Vamos ver o que vem por aí, né? Benfica ou Chelsea? Eu acho que vem o Chelsea. Eu também acho. Mas daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho esses adversários, possíveis adversários aí do Palmeiras. E o Estevão, hein? Ele começou a elogiar o Estevão, disse que estava fazendo... Eu até acho também que a substituição... Eu não sei se o Abel já falou sobre isso na coletiva também, deve ter sido perguntado, a gente está procurando aqui. Se tiver, a gente traz aqui a palavra do Abel sobre o Estevão. Mas também acho que era um momento que podia ter deixado o Estevão, quem sabe, mais um pouco. E repito, eu entendi a substituição dele nos jogos anteriores. Acho que fazia sentido. Hoje não, porque eu achei que ele estava bem, fazia a sua melhor partida, e o que me leva até a falar mais claramente que eu acho que ele não teria tirado é a própria reação do Estevão. De novo saiu bravo, né? Então, porque quando o Estevão sai, se o cara sai quieto, você pode até, vamos esperar para ver a questão física, se teve alguma coisa, se não teve e tal. Mas acho que pelo jogo que ele estava fazendo e pela maneira como ele saiu, e aí não é nada contra a entrada do Luigi. Eu até quando vi as entradas de Luigi e Paulinho, eu falei, beleza, eu acho que até para manter essa intensidade e tudo mais, mas achei que outros jogadores poderiam sair, que não o Estevão. Aí é aquela história, entendeu? Eu acho que se o Palmeiras fosse eliminado, porque até um pouco depois das substituições, o Palmeiras baixa um pouquinho o ritmo, né? E não mantém aquela intensidade que a gente viu. Mais do que a intensidade, né? Porque o Luigi não entrou mal. Mas acho que a capacidade de criação diminui quando você não tem o Estevão em campo. Acho que se o Palmeiras é eliminado, jogando melhor os 90 minutos, mas tomando um gol no fim, cara, ia tudo para a conta do Abel. E aí tudo bem, ia ser talvez injusto que fosse assim, mas é assim que as coisas acontecem. Acho que a narrativa ia ser ao técnico que perdeu o jogo, que fez a bobagem de tirar o Estevão. Eu não ia concordar com essa avaliação, mas acredito que essa ia ser a avaliação de muita gente. De qualquer forma, ainda que eu não concordasse com essa avaliação, eu não teria tirado o Estevão pelo que ele estava jogando e pelo que ele estava criando. Sim. Fala, Constantino. Eu acho que o vermelho do Gustavo Gomes não pode ser comparado pendurado, com esse. acho que é isso. Volta pendurado, então, né? Se voltar, né? Se voltar, Se né? passar do Não, mas anula o cartão. Tem que ver como é que esse argumento fica. A partir das quartas... Agora os cartões são zerados. A partir das quartas, Ele só está fora desse próximo, garantido. E se tiver outro... então teremos Gustavo Gomes contra o City, é isso? É isso. Então... Contra o City? Aumenta as chances contra o... É o City? Você eliminou o Fluminense e Inter. Você eliminou o Fluminense e Inter. Gente, é o City. Tá bom. Sim. Eu falei numa vez. Eu também acho que é o City. O brasileiro fica triste. Também acho. Eu acho que é o Al Hilal. Mas é o City. Temos o Nicolete. O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste sábado, em um jogo dramático, a equipe venceu o Botafogo por 1-0 com um golaço de Paulinho aos 9 minutos da etapa inicial da prorrogação. E é o primeiro brasileiro classificado no torneio. Os primeiros 51 minutos de jogo foram de muita entrega física de ambas as equipes, o que resultou em faltas mais duras. Com a bola rolando, o Palmeiras teve mais domínio no início do confronto, mas não conseguiu traduzir a superioridade de posse de bola em lances de perigo. A única jogada mais perigosa foi aos 9 minutos, quando Vitor Roque se esticou para tentar empurrar para o gol, mas furou e Alexander Barbosa tocou para fora após carrinho. Depois da pausa para hidratação, aos 30 minutos, o Botafogo voltou melhor e aos 42 minutos Marlon Freitas teve a melhor chance para a equipe carioca. Ele foi vencendo a marcação, invadiu a área e finalizou o cruzado. O chute não foi bom e saiu pela linha de fundo. O Verdão respondeu aos 50 minutos em finalização perigosa de Richard Rios de fora da área. O segundo tempo começou mais aberto. As duas equipes voltaram dos vestiários buscando o gol.
e as chances começaram a aparecer. Logo com 1 minuto, Estevão recebeu o passe de Alan. Girou o corpo e finalizou com força. John espalmou para escanteio. Aos 3 minutos, Arthur respondeu finalização no meio do gol. E aos 4, Estevão apareceu novamente para finalizar 2 vezes. Na segunda, a bola até entrou, mas o árbitro marcou o impedimento. A melhor chance, porém, foi aos 27 minutos, quando Maurício desviou um cruzamento de Piquerez e obrigou John a fazer grande defesa. As mudanças e forte calor fez o confronto diminuir de intensidade e as equipes diminuíram as chances até ir para a prorrogação. E agora? O Palmeiras espera o vencedor de Chelsea e Benfica, que se enfrentam neste sábado, às 17 horas, para saber o seu adversário na próxima fase. O jogo será na sexta-feira, às 22 horas.